Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, em 1712. Em uma família de artesãos, sua mãe morreu logo após o parto, e ele teve uma infância marcada por instabilidade, vivendo com parentes e passando parte da juventude em viagens pela Suíça, Itália e França. Autodidata, apaixonou-se pela leitura e pela música, e aos poucos foi se aproximando dos círculos intelectuais de Paris. Ganhou notoriedade em 1750 ao vencer um concurso da Academia de Dijon com o discurso sobre as ciências e as artes, no qual criticava o progresso como corruptor da moral. Mais tarde, em 1755, publicou o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, onde elaborou sua visão do estado de natureza e da corrupção social. Em 1762, lançou suas duas obras mais importantes, Emílio, O da Educação e do Contrato Social. Ambas foram censuradas, consideradas perigosas e até queimadas em público, obrigando Rousseau a fugir e viver como exilado, perseguido e frequentemente em conflito com outros filósofos iluministas, como Voltaire e Diderot. Passou seus últimos anos em relativo isolamento, dedicando-se às suas confissões e às reflexões autobiográficas. Morreu em 1778, na França, aos 66 anos. Após sua morte, foi reconhecido como um dos grandes pensadores do Iluminismo e suas ideias influenciaram diretamente a Revolução Francesa e o pensamento político moderno. Jean-Jacques Rousseau publicou Do Contrato Social em 1762 e desde então, a obra se tornou um dos pilares fundamentais do pensamento político moderno. Trata-se de um texto que não apenas marcou profundamente o Iluminismo, mas também preparou o terreno para as revoluções democráticas que eclodiriam pouco depois. Em especial, a Revolução Francesa. O livro nasce da inquietação de Rousseau diante da desigualdade, da dominação e da opressão que via nas sociedades de seu tempo. Para ele, a vida em comunidade deveria se basear em princípios de liberdade, igualdade e participação coletiva, e não em relações arbitrárias de poder ou privilégios hereditários. O ponto de partida da obra é a célebre afirmação de que o homem nasce livre, mas por toda parte encontre-se acorrentado. Rousseau identifica nessa frase o paradoxo central da vida social. A liberdade natural do indivíduo é limitada pelas instituições, pelas leis e pela autoridade política. A questão que o filósofo busca responder é como conciliar essa liberdade original com a necessidade de viver em sociedade. Como criar um modelo político no qual os homens, ao se unirem, não percam sua autonomia, mas sim a ampliem por meio de um pacto que os torne, ao mesmo tempo, súditos e soberanos. A solução proposta por Rousseau é a ideia de contrato social, diferente do estado de natureza idealizado por outros filósofos como Hobbes e Locke. O contrato em Rousseau não é apenas um pacto para evitar a violência ou proteger a propriedade, mas um acordo profundo, pelo qual os indivíduos renunciam aos seus interesses particulares para constituir uma vontade coletiva, a chamada vontade geral. Essa vontade geral não se confunde com a soma de desejos individuais, nem com a vontade da maioria, mas sim com aquilo que visa o bem comum, o interesse de todos, enquanto corpo político. Nesse sentido, a soberania pertence ao povo e não pode ser transferida nem dividida. O povo é soberano, porque é ele que produz a lei. E a lei, para Rousseau, deve ser expressão dessa vontade geral, não um instrumento de dominação de um grupo sobre outro. Rousseau também desenvolve a noção de liberdade civil, que surge com a adesão ao contrato. Se no estado de natureza o homem era livre, porque podia agir conforme seus impulsos, na vida social ele é livre, porque obedece às leis que ele mesmo, como parte do corpo coletivo, ajudou a criar. Essa obediência às leis é, na verdade, a mais alta forma de liberdade, pois significa que o indivíduo não é subjugado pela vontade arbitrária
de outrem, mas age em consonância com regras que ele reconhece como legítimas. Assim, a verdadeira liberdade só existe em uma comunidade política, fundada sobre o contrato social. Rousseau tinha plena consciência das dificuldades práticas de realizar esse ideal. O contrato social exige uma cidadania ativa, na qual todos participem das deliberações e se comprometam com o bem comum. Isso, segundo ele, só seria plenamente possível em comunidades relativamente pequenas, onde o povo pudesse se reunir, debater e decidir de forma direta. Embora sua teoria influencie a democracia representativa moderna, Rousseau desconfiava da representação. Acreditava que delegar a soberania a representantes seria uma forma de perdê-la. Por isso, sua visão é mais próxima de uma democracia direta, um modelo que buscava garantir que o povo permanecesse sempre senhor de si mesmo. Outro aspecto importante do pensamento rousseauiano é sua crítica à desigualdade e à corrupção política. Para ele, quando as instituições deixam de expressar a vontade geral e passam a servir a interesses particulares, o contrato se corrompe e a liberdade desaparece. Nesses casos, surge a tirania, o despotismo ou a aristocracia degenerada. Rousseau acredita que o contrato social é frágil, requer constante vigilância e virtude cívica. O povo deve estar atento para não se deixar manipular, pois a liberdade nunca está garantida de uma vez por todas. Também reflete preocupações profundas sobre a natureza da soberania e da lei. Rousseau afirma que a soberania é inalienável, indivisível e absoluta, mas não despótica, porque se volta sempre ao bem comum. A lei deve ser geral, ou seja, deve valer igualmente para todos, sem privilégios. Nesse ponto, Rousseau antecipa o princípio moderno da igualdade perante a lei e o ideal republicano. Ele também defende que, em determinadas circunstâncias, pode ser necessário um legislador fundador, uma figura quase mítica, capaz de instituir as primeiras leis e moldar o espírito do povo. Essa figura, no entanto, não é soberana, apenas prepara o terreno para que a comunidade possa governar-se a si mesma. A influência do contrato social é imensa. Ele se tornou leitura obrigatória para aqueles que buscavam repensar a política em termos de liberdade e cidadania. Suas ideias alimentaram tanto revolucionários franceses quanto pensadores e líderes em outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, a obra foi recebida com suspeita pelas autoridades da época, pois desafiava diretamente a legitimidade dos governos monárquicos e aristocráticos. A defesa da soberania popular e da vontade geral abria caminho para a contestação da ordem estabelecida. Em última instância, Rousseau propõe em O Contrato Social não apenas um sistema político, mas uma visão ética da convivência humana. Ele enxerga a política como uma forma de construir uma comunidade justa, na qual cada indivíduo encontra sua liberdade. Na vida coletiva, e cada cidadão participa ativamente da formação das leis. O texto, portanto, não deve ser lido apenas como teoria política, mas como um chamado à responsabilidade cívica, à participação e à busca por um equilíbrio entre liberdade individual e bem comum. Mesmo com todas as críticas e limitações que se possam fazer à sua teoria, a obra continua sendo uma das mais poderosas reflexões sobre a democracia, a igualdade e a soberania popular, mantendo-se atual. Sempre que se discute a legitimidade do poder e a essência da vida em sociedade, quando o regime militar chegou ao fim em 1985, o Brasil entrou em um processo de redemocratização que pode ser visto como uma tentativa de reconstrução de um novo contrato social. Após 2 décadas de autoritarismo, censura e repressão, a população ansiava por liberdade, igualdade política e participação ativa nos rumos do país. A Constituição de 1988 foi a expressão mais concreta dessa aspiração, pois nasceu de um momento em que diversos setores sociais, trabalhadores, movimentos populares
intelectuais, minorias até então silenciadas, puderam contribuir para a criação de uma nova ordem jurídica. O texto constitucional buscava garantir a soberania popular, a cidadania plena, os direitos sociais e a igualdade de todos perante a lei. Nesse sentido, havia uma forte proximidade com a ideia de Rousseau de que a lei deve ser a expressão da vontade geral e não o privilégio de alguns. No entanto, já nesse ponto se revela a dificuldade apontada por Rousseau, a transposição da vontade geral em sociedades complexas e extensas, como o Brasil. A democracia representativa, inevitável em um país continental, distancia o cidadão das decisões políticas e cria uma classe política profissional que passa a operar frequentemente em função de interesses particulares, de grupos econômicos ou de alianças pragmáticas. O chamado presidencialismo de coalizão tornou-se a forma de governabilidade desde os anos 1990. E embora tenha garantido certa estabilidade institucional, trouxe consigo uma lógica de barganhas e acomodações, que muitas vezes contradiz a ideia de soberania popular. Se Rousseau desconfiava da representação por acreditar que o povo perde sua soberania ao delegá-la, no Brasil esse problema se manifesta de forma aguda. Partidos descolados de programas claros, campanhas dependentes de financiamento privado e representantes frequentemente mais comprometidos com lobbies do que com a população que os elegeu. Os anos que se seguiram ao fim da ditadura mostraram uma tensão permanente entre o ideal democrático e a realidade de desigualdades. Para Rousseau, um contrato social legítimo só existe se todos os cidadãos, ao se unirem, tiverem condições iguais de participar da vida pública. A profunda desigualdade social e econômica no Brasil sempre limitou essa participação. Enquanto alguns grupos usufruem plenamente da cidadania, outros permanecem excluídos, sem acesso adequado à saúde, educação, moradia ou segurança. A desigualdade mina a vontade geral, porque impede que os interesses coletivos prevaleçam sobre as necessidades de uma elite privilegiada. A ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003 representou, em parte, uma tentativa de aproximar o país do ideal rousseauiano, ampliando direitos sociais e reduzindo desigualdades, por meio de políticas de redistribuição e inclusão. Programas como o Bolsa Família e a expansão das universidades federais buscaram dar voz e oportunidades a parcelas da população antes invisíveis, fortalecendo o pacto democrático. No entanto, essa transformação ocorreu dentro de um sistema político que continuava a funcionar sob o peso de alianças frágeis, corrupção endêmica e dependência do Congresso. Assim, a promessa de realização da vontade geral foi comprometida por práticas que Rousseau denunciaria como corrupção do contrato, quando a lei e as instituições deixam de servir ao bem comum e passam a ser instrumento de interesses particulares. A crise política e econômica que explodiu a partir de 2013, com as manifestações de massa, seguidas pelo impeachment de 2016 e pela ascensão de um discurso antipolítica, pode ser compreendida como o sintoma de uma ruptura no contrato social brasileiro. Para Rousseau, quando a vontade geral é substituída pela vontade de facções, o pacto se dissolve. No Brasil, a fragmentação social e política, o descrédito nas instituições e o crescimento da polarização indicam exatamente essa situação. De um lado, parte da população reivindicava mais direitos, transparência e serviços públicos de qualidade. De outro, crescia a visão de que o Estado deveria ser reduzido e que os direitos sociais eram privilégios insustentáveis. O resultado foi uma divisão que fragilizou o sentimento de comunidade, de pertencimento a um corpo político comum, condição essencial para Rousseau. A eleição de 2018, marcada por um forte discurso populista,
e por ataques às instituições tradicionais. Pode ser vista como um momento em que o contrato social brasileiro se distanciou ainda mais do ideal. O populismo, ao invocar uma suposta vontade do povo, frequentemente degenera em expressão da vontade particular de um grupo contra outro. Em vez da construção de uma vontade geral, Rousseau alertava que quando as facções dominam, a soberania popular deixa de existir, pois já não se governa em nome de todos, mas apenas em favor de alguns. O período recente da política nacional é emblemático dessa crítica, com a crescente instrumentalização das instituições, ataques ao sistema eleitoral e a tentativa de enfraquecer o Pacto Constitucional de 1988. Ao mesmo tempo, a resistência de setores democráticos, a atuação do Supremo Tribunal Federal e a mobilização da sociedade civil mostram que ainda existe um núcleo de defesa da ordem republicana. Rousseau provavelmente diria que o contrato social brasileiro ainda não foi totalmente destruído, mas encontra-se em constante risco de dissolução. O desafio é recuperar a noção de vontade geral em um país tão desigual e que exige tanto reformas institucionais quanto o fortalecimento da cidadania ativa. Assim, a análise do Brasil pós-ditadura, a partir de Rousseau, revela um caminho de avanços e retrocessos. A Constituição de 1988 abriu a possibilidade de um contrato social mais justo, mas sua realização plena tem sido constantemente corroída pela desigualdade, pela corrupção e pela fragmentação política. Em termos rousselianos, podemos dizer que o povo brasileiro conquistou o direito de ser soberano, mas raramente conseguiu exercer essa soberania de maneira efetiva, já que os mecanismos de representação e os interesses privados têm limitado a expressão genuína da vontade geral. O dilema do Brasil contemporâneo é justamente esse: manter vivo o contrato social democrático e impedir que ele se corrompa a ponto de deixar a liberdade novamente aprisionada pelas correntes da tirania, seja ela velada ou explícita. Se pensarmos o Brasil à luz de Rousseau, os próximos anos se desenham em dois caminhos possíveis, ambos já insinuados pela experiência recente. Se o contrato social for fortalecido, o país poderá consolidar sua democracia e realizar, ainda que de modo imperfeito, o ideal de vontade geral. Isso exige reduzir desigualdades, ampliar a participação cidadã e fazer com que as leis e instituições sirvam de fato ao bem comum, e não a grupos ou facções. Nesse cenário, a Constituição de 1988 se reafirma como fundamento legítimo do pacto coletivo. A soberania popular se torna mais efetiva e a liberdade dos brasileiros deixa de ser apenas formal para se traduzir em condições reais de dignidade e cidadania. Mas se o contrato social continuar a se corromper, se as facções seguirem sobrepondo seus interesses particulares e a desigualdade permanecer como marca estrutural, Rousseau diria que a própria comunidade política está em risco de dissolução. O Estado pode perder legitimidade, o povo pode não mais se reconhecer nas leis, e a liberdade se converter em aparência, enquanto o poder real é exercido por elites, corporações ou líderes que falam em nome de o povo, mas servem apenas a si mesmos. O resultado inevitável desse caminho é a tirania disfarçada de democracia, onde não há mais vontade geral, apenas vontades particulares em disputa permanente. De forma conclusiva, o Brasil se encontra diante da escolha entre renovar o pacto que sustenta sua democracia ou permitir que ele se fragilize a ponto de ruir. Rousseau lembraria que não há meio termo: ou a soberania popular se realiza plenamente, ou ela se perde. O destino do país dependerá da capacidade de seus cidadãos e instituições de cultivar a virtude cívica, do reconhecer-se como parte de um corpo comum e de submeter interesses privados ao horizonte maior
do bem público. Se essa tarefa for assumida, o Brasil poderá finalmente honrar o espírito do contrato social. Se não for, permanecerá aprisionado em correntes invisíveis, vivendo a contradição de nascer livre, mas não se reconhecer como soberano de si mesmo. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor Esra parte em busca de liberdade entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.